Sendo uma rádio católica com compromisso com a evangelização, ela tem um parâmetro do qual ela não pode fugir. Ela não pode fugir do evangelho. Ela não pode fugir da doutrina católica. O papel dela, ela vai descobrindo em cada momento da sua história, mas sempre preservando o valor eterno da palavra eterna de Deus. O Padre Jesus foi um homem de várias facetas. Eu não sei qual o adjetivo que eu vou dar para o Padre Jesus. Se ele é um homem completo ou um homem complexo. Eu olhava para aquele homem do vozeirão e ficava muito impressionado. Então o Padre Jesus, desde o primeiro momento, me impactou muito. Meu pai nasceu em 1900 e minha mãe 2 anos antes, do século passado. Mas a Romaria, a Trindade, era sagrada. Naquela circunstância, na igreja, né, na TV, eu tive que... Sendo uma rádio católica com compromisso com a evangelização. Viva a vida! Nós somos de Lusiânia, aqui pertinho de Brasília, né? E somos 10 irmãos, dos quais 2 foram padres, o Padre Gabriel e o Padre Jesus, que é meu irmão, né? E tem uma freira também, a irmã Maria, que era agustiniana, foi até superiora lá em Goiânia. Era uma família muito empreendedora. Basta lembrar, por exemplo, que do seu pai ele leva o sobrenome Flores, mas da sua mãe ele leva o sobrenome Roriz. E a mãe do Padre Jesus era dona do único hotel da cidade. Então o Padre Jesus contava com muita saudade das experiências que ele tinha nesse hotel. Minha mãe era extremamente religiosa, isso ela transmitiu para nós, essa religiosidade, e o prazer e a honra e a satisfação dela era ter os filhos no seminário. E desde que eu me lembro, assim, que eu tenho a mais remota lembrança, a minha mãe tinha uma satisfação muito grande em ter os filhos no seminário e queria ter um filho padre. Graças a Deus teve, né? 2, né? 2 seminaristas que muitos são chamados, poucos escolhidos, mas a gente ficou com a formação religiosa. Isso é muito importante para nós, na minha vida. De modo que, claro, o seu Ananias, ele foi muito importante, o pai, mas ele perde o pai cedo e a mãe fica essa referência fundamental na vida dele. Meu pai nasceu em 1900 e minha mãe 2 anos antes, do século passado. Mas a Romaria, a Trindade, era sagrada. Nós ficávamos lá a Romaria inteira. Alugávamos um quartinho e participava das cerimônias religiosas. E a gente, como para criança, era muito bom. Era uma maravilha, festa, muita gente. O Beco dos Aflitos, a gente ficava ali pertinho, né? Toda a igreja, Matriz Trindade, não existia ainda o santuário, claro que não, né? Eu sou de uma cidade do interior, Nova Veneza, e lá eu tinha como companhia um rádio que eu havia comprado na feira, um rádio de pilha, e eu sempre escutava os comentários do Padre Jesus Flores pela manhã. Com compromisso com a evangelização, de modo que me chamava muito a atenção como uma pessoa conseguia sintetizar essas 2 vocações muito específicas, mas nunca antagônicas. A de jornalista e a de sacerdote, de missionário redentorista. Ele teve uma família numerosa, né? Teve muitos irmãos, conviveu naquelas casas onde moravam 2 ou 3 famílias juntos, né? E na sua juventude, né, na sua infância, por assim dizer, ele não tinha
o horizonte do sacerdócio até uma missão redentorista. Depois de uma missão redentorista, então ele manifesta o desejo de vir para o seminário e aí os pais dele fazem o seu enxoval para que ele entrasse no Seminário Redentorista São José, na época em Campinas. Eu me lembro que, bem novinho ainda, né, meus irmãos, 3 deles foram para o seminário. 2 foram ordenados e 2, inclusive eu também fui para o seminário mais tarde, mas eu não tive muito contato da minha infância, assim que eu me lembre, porque eles saíram e eu era muito novinho para o seminário. Eles saíram aí por volta de 40 e pouco, né? Eu nasci em 1940, tinha uma lembrança muito bonita deles e uma certa inveja porque eles tinham ido para o seminário. Então, essa primeira fase da vida do Padre Jesus, ele partilhava e lembrava alguns detalhes, porque até a cidade de Lusiânia recebia o Padre Jesus uma vez ao ano na festa do Divino Espírito Santo. Então, todos os anos na festa do Divino, o Padre Jesus voltava a Lusiânia para celebrar. A missa dele em Lusiânia marcou mais ainda, porque foi um evento, primeira missa. Foi muito bonita, né? Com toda a população, aquela satisfação, e a minha também de ter um irmão ordenado, né? E aí só me deu força para seguir o mesmo caminho. Eu tive a felicidade de poder conviver tanto na rádio, tanto na matriz de Campinas. Fui superior dele, e ele provincial, eu era o superior da casa. Depois, como ecônomo da província durante 12 anos e também como diretor das rádios. Nós convivemos muito. E começou, assim como ela foi ordenado padre, ele foi mandado lá para a cidade de Gars. Era uma cidade de muitos cafezais. E durante a colheita do café, então vinham muitos trabalhadores e eram tratados de uma maneira muito injusta. E em Garça, que era da Diocese de Marília, ele tinha um contato muito próximo com Dom Hugo Bressani de Araújo, que era o primeiro bispo de Marília. Padre novo, o Padre Jesus tinha essa voz forte, voz coerente com a justiça, com a pessoa humana. Isso sempre me admirei dele. Me comprometi com uma rádio na cidade de Garça, onde eu tinha um programa religioso, mas em que também eu tratava muitíssimas vezes de problemas sociais. Foi onde eu me despertei para o social, vendo de um lado a concentração de renda enorme nas mãos dos donos do café e de outro lado uma situação de indigência e miséria por parte dos trabalhadores. E o Padre Jesus, numa missa onde havia vários plantadores de café, ele falou abertamente que os colhedores de café estavam sendo tratados pior do que os escravos. Estavam sendo escravos na mão dos donos dos cafezais. E eles foram reclamar com o bispo da palavra do Padre Jesus. Olha, o padre falou que nós estamos tratando os nossos funcionários como escravos. Aí o bispo falou, não, vocês não estão tratando, não, vocês estão tratando piores do que os escravos, porque os escravos tinham o que comer, e os seus empregados não têm o que comer, tinham onde dormir, os seus empregados não têm onde dormir. A coerência do Padre Jesus, aquilo que ele acreditava, ele vivia e ele pregava. Então ele acreditava no mandamento do amor. Então, a partir desse mandamento de Jesus, que a gente vai ver a coerência dele em gritar por justiça. E depois nós tínhamos assumido, quando eu digo nós, os redentoristas, na pessoa de Dom Juvenal Roriz, assumido a então prelazia de Rubiataba.
E o Dom Roriz o convidou. E ele foi para a prelazia e lá ele foi um grande organizador ao lado do Dom Roriz da prelazia, para depois se transformar em diocese. E o Padre Jesus se dedicou muitos anos àquelas comunidades que estavam, por exemplo, Mozarlândia, estava nascendo, né? Eu estive lá em 68, eram algumas casas. Araguapaz estava nascendo, e assim, estavam nascendo várias cidades. E o Padre Jesus, o implantador da Diocese de Uberaba, mostrou uma força muito grande, né? Eu era um adolescente e o Padre Jesus era meu pároco, lá no interior de Goiás, né, cidade de Mozarlândia. O Padre Jesus era o pároco e eu quase pré-adolescente ainda, para ser mais preciso. Eu olhava para aquele homem do vozeirão e ficava muito impressionado. Então o Padre Jesus, desde o primeiro momento, me impactou muito pela presença dele. E eu falo presença no sentido completo da palavra, quer dizer, a presença da voz e do conteúdo e da postura de vida. Ele era um homem corajoso. Quem conheceu o Padre Jesus sabe, essa palavra, eu acho que ela é um sinônimo do ministério do Padre Jesus, um homem corajoso. Tanto no anúncio daquilo que tem de central no Evangelho de Jesus, ele nunca negava a sua, digamos, identidade de padre, não é? de missionário, mas também ele tinha uma coragem tão grande de apontar os problemas, apresentando inclusive nomes, porque às vezes as pessoas se escondem atrás daquele discurso mais generalista, isso está errado, aquilo está errado. O Padre Jesus dizia o que estava errado e apontava para supostos responsáveis por aquilo que estava errado. Deus se fez homem, eu diria, para que Deus nascesse na alma e a alma nascesse em Deus, para que Deus nascesse na sua alma e para que a sua alma nascesse em Deus. Foi para isto que toda a Bíblia foi escrita. Para isto Deus criou o mundo, para que a alma nascesse de Deus e Deus nascesse na alma. O Padre Jesus era um homem estudioso, muito estudioso. Então, ele entendia profundamente assuntos relacionados à política, à economia e à cultura como fruto do seu estudo. Eu me lembro, por exemplo, que nós, os estudantes e jovens padres, ouvíamos sempre dele uma recomendação que às vezes parecia assim exagerada, que era preparem-se. Preparem-se. E além de pedir para a gente se preparar, nunca subiu ao altar sem se preparar para falar ao povo. Era um homem que não aceitava convite de última hora para celebrar a missa. Então, se você o convidasse para celebrar uma missa, você tinha que dar um espaço de tempo de pelo menos 2 semanas, uma semana, porque o Padre Jesus tinha uma máxima. Um dia eu perguntei para ele, mas padre, por que o senhor não celebra hoje? Ele falou, eu não subo no presbitério para brincar com o Evangelho. E aquela homilia que ele fazia era uma homilia onde você via que a pessoa tinha, de fato, preparado com antecedência para pregar aos fiéis. Então ele dizia, eu não subo no presbitério para brincar com o Evangelho. Não aceito missa de última hora, porque eu não posso negligenciar a palavra de Deus. Eu entrei para o Seminário Redentorista São José, em Goiânia, em 1978. E naquela ocasião, o Padre Jesus Flores já era o superior vice-provincial da então vice-província de Brasília. E eu, um adolescente de 16 anos, iniciando a minha caminhada vocacional. Me lembro muito bem do Padre Jesus, uma presença muito forte, quando ia de tempo em tempo fazer a sua visita ao seminário. E era para nós um dia de festa, porque era o vice-provincial chegando.
Ele celebrava a Santa Missa, depois havia ali uma confraternização. Depois, com já um pouco mais de idade, o meu pai tinha o hábito de nos levar às terças-feiras para a Matriz de Campinas, para a gente acompanhar a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E lá eu tinha a oportunidade de participar das novenas com o Padre Jesus. Então ele, depois que eu entrei para o seminário, já era padre, ele me lembrava isso, de que ele tinha a lembrança de eu vindo à Matriz de Campinas para conversar com ele, e ele pároco de Campinas à época. E o que ficou marcado é que cada vez, no início do ano, ele acolhia a nova turma, entregando a cada seminarista um exemplar do Novo Testamento. E ele fazia uma dedicatória, dizendo: leia e viva. E a grande insistência do Padre Jesus era que nós pudéssemos fazer, de fato, uma profunda experiência de Deus a partir da Palavra de Deus, para assim nos tornarmos missionários, pregadores da Palavra. O Padre Jesus sabia onde estava assentado os seus pés, onde estava assentada a sua fé. Ele era um homem de valores. Então, a partir do valor da defesa da vida e dos valores do Evangelho, ele poderia falar com liberdade e cobrar de qualquer autoridade. Um homem corajoso. Ele nunca negava a sua, digamos, identidade de padre, não é? de missionário, mas também ele tinha uma coragem tão grande de apontar os problemas, apresentando inclusive nomes, porque às vezes as pessoas se escondem atrás daquele discurso mais generalista, isso está errado, aquilo está errado. O Padre Jesus dizia o que estava errado e apontava para supostos responsáveis por aquilo que estava errado. Então, eu penso que a palavra coragem também representa muito do que foi o trabalho do Padre Jesus. O Padre Jesus foi o primeiro, como eu disse, a conseguir sintetizar essas duas realidades. O padre, o missionário, o pregador e o jornalista. O jornalismo católico que se preza olha a realidade, analisa a realidade, julga a realidade e, sob a ótica do Evangelho e da doutrina social da Igreja, se posiciona a favor ou contra as políticas do país e de suas autoridades. Ao jornalismo cabe perguntar se a política pública contribui para o bem ou para o mal da maioria ou minoria da população. De acordo com o exemplo dos profetas e do próprio Jesus, aplaudir ou condenar não é questão de política partidária ou ideológica. Agora, eu pergunto, eu posso concordar com as políticas de combate à pandemia do coronavírus, que produziu 20 milhões de infectados e 566 mortos? Eu posso concordar com a política do meio ambiente condenada pela ONU e pelo mundo? Para o jornalismo católico, a única coisa que vale é a verdade, porque só a verdade nos libertará. Em 1997 foi quando eu iniciei o meu tempo de preparação no que nós chamamos de encontros vocacionais. Então eu fiz o período de encontros vocacionais, fazendo ali a experiência de fato com a congregação para entender se realmente era este caminho. Embora eu sempre senti no coração essa vontade mesmo de seguir esse caminho para ser realmente sacerdote. O fato é que deixei o seminário em 98, no finalzinho ali, e continuei a minha vida, fui trabalhar, fui lecionar. Naquela época eu dava aula de geografia, de matemática. Um belo dia à noite eu estava em casa, como a gente sempre estava no finalzinho da noite, eu, meu pai, minha mãe, meu pai escutando um radinho
eu com o rádio ligado na radiodifusora, participando de uma celebração aqui na Matriz de Campinas. Era uma celebração da congregação, eu estava celebrando aniversário. Aquele dia o Padre Jesus Flores estava pregando, a homilia foi com ele. E eu escutei atentamente cada uma das palavras do Padre Jesus Flores, e aquela palavra tocou profundamente no meu coração. Foi quando eu decidi retornar para o seminário. Eu vi que a palavra dele realmente me direcionou, porque ele falava de vocação, ele falava de sacerdócio, ele falava da realização dele na missão que ele tinha assumido e dos trabalhos que ele já tinha realizado na congregação. E eu escutei atentamente cada uma das palavras do Padre Jesus Flores, e aquela palavra tocou profundamente no meu coração. Foi naquele momento que eu decidi de fato, eu quero ser padre. E ele dava exemplo, porque era um homem de oração, um conhecedor da palavra, não somente do ponto de vista intelectual, mas como uma experiência da sua fé. O Padre Jesus, ele sempre, às 6h30 já estava, para tomar o cafezinho dele, para ir gravar o programa. Ele gravava o programa, depois que ele descia, tomava o café, é assim, a rotina dele. Aí ele subia, fazia os trabalhos dele, depois ele voltava, almoçava. Aquela maior alegria, voltava e descansar e voltar para os trabalhos de novo. De modo que ele fazia tudo muito planejado. O dia dele era muito bem apontado, Então ele acordava pela manhã, fazia o exercício, ia para o escritório dele era uma pequena biblioteca, Algumas imagens que a gente tem do Padre Jesus gravando lá no convento é dentro dessa biblioteca, que era dele, não era do convento, era dele. E o Padre Jesus ia se inteirar das notícias. Curiosamente, era muito divertido. Eu falo curiosamente porque a imagem pública dele é de um homem bastante, assim, fala alto. Na intimidade da nossa comunidade religiosa, era muito divertido. Dia 10 de novembro de 1979, eu cheguei em Goiânia às 6h30 da manhã pela Nacional Expresso. No primeiro dia não conheci o Padre Jesus, porque era uma sexta-feira. No sábado, nós fomos almoçar ali na Praça da Mandaré, que era um lugar lindo, então conheci o Padre Jesus ali, no almoço. E aí, o encantamento começou como se fosse um amor à primeira vista. O Padre Jesus Flores, ele não era só um padre, acima da média como padre, incomparável. Até a celebração dele era diferente. Em função de quê? Da cultura dele. O homem mais culto que eu conheci na minha vida, como padre, como comunicador raro, a dicção dele era brilhante, comentava qualquer assunto, seja nacional, seja internacional. Por isso é impressionante como ele lia e tinha capacidade de iluminar os fatos acontecidos, a vida presente, iluminados pela luz da palavra de Deus. E por isso, então, as pregações firmes dele, aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, ele denunciava. Foi, assim, a melhor experiência profissional da minha vida, porque tudo que eu aprendi no jornalismo, eu sou radialista, mas sempre atuei no jornalismo, E aí, quando eu fui para lá, eu percebi que eu não sabia nada de jornalismo, vendo o Padre Jesus trabalhando com ele todo dia. Eu percebi que, tudo que eu aprendi foi lá com ele. Falar de maneira simples dos valores da vida, dos ideais da vida humana, da sociedade, de uma forma que o ouvinte possa entender, isso com certeza foi uma conquista que o Padre Jesus trouxe para o rádio. Nós estamos falando de um dos maiores jornalistas desse país, talvez não reconhecido, porque estava no interior do Brasil e o Padre Jesus sabia disso. Então isso dava para ele uma liberdade de falar as coisas, mas ele sabia como isso refletia na sociedade. No período em que a Difusora Goiânia foi geradora da Rede Católica de Rádio e o Padre Jesus era o editorialista, o então presidente Fernando Henrique Cardoso fazia questão de saber o que o Padre Jesus falou hoje. O comentário dele estava lá e ele sabia disso e por isso ele falava
ou seja, como uma forma de ajudar a sociedade a amadurecer os seus valores, a caminhar na conquista da cidadania, né? Na promoção da cidadania. Foi à toa que a rádio ganhou Prêmio Internacional de Jornalismo, né, na época dele. Os jornalistas que trabalhavam lá nessa época eram premiados. Hoje, muitos já morreram, inclusive, nem estão mais aqui, mas assim, os maiores, os melhores jornalistas era a equipe da Difusora, nessa época que a rádio ganhou prêmio, né, internacional. Todos eles, as grandes figuras do jornalismo aqui em Goiás, passaram por lá, pela Difusora. E Padre Jesus, né, de quem que é o mérito? Dele, que era o diretor que dava liberdade total, né? Foi na época da ditadura, tudo muito difícil, não podia falar nada. O Padre Jesus morreu sem terminar processos que ele tinha da época da ditadura, né? Porque ele falava, a Igreja Católica naquela época se levantou, né, contra o regime e ele não tinha papa na língua, então falava. Eu me recordo que antes de começar a faculdade, eu passava de ônibus em frente à Rádio Difusora e eu falava assim, um dia eu queria tanto trabalhar lá para poder trabalhar com o Padre Jesus. Porque eu escutava a rádio, via ele sempre brigando com os políticos, muito veemente no que falava. Aí eu pensava, já pensou se eu trabalhasse lá naquele lugar junto com ele? E o ônibus parava no ponto aqui em frente, eu ficava na janelinha assim, olhando para a estrutura da rádio, o prédio da rádio, pensando, e se um dia eu estivesse ali? E de repente, consegui ficar do lado dele. Para a minha geração da Universidade Federal de Goiás, ele era quase que um professor, porque a gente aprendia na universidade a base, conhecimento teórico, livros, e a gente chegava aqui cru na prática. E aí o Padre Jesus, que era o diretor da Difusora, presidente da Fundação Padre Pelágio, que cuidava das rádios de Goiânia e de Ipameri, e o Padre Jesus, ele tinha algo muito interessante, que era o confiar na gente. Ele enxergava a potencialidade que a gente tinha. Eu nunca tinha apresentado um programa na vida, no máximo fazia uma reportagem, saía com um gravador, gravava, voltava, fazia a edição, escolhia ali os trechos que vai entrar, gravava a cabeça, a passagem e era isso. O Padre Jesus chegou para mim um dia e falou, não, você vai fazer programa, você vai apresentar programa aqui na Difusora. Os olhos até abrem assim, oi? Ele falou, amanhã você vai apresentar um jornal que a gente tem das 11h30 ao meio-dia. Falei, Padre Jesus falou assim, 11h30 a gente começa, tá bom? Tem uma cena que eu nunca esqueci. Um dia ele me chamou na sala dele e me deu uma bronca, porque ele dava mesmo, ele não escondia não. O que ele tinha que falar, ele falava. Aí assim, eu quase desmanchei, né? Eu quase derreti. Aí ele levantou lá da mesa dele, veio, me abraçou, me deu um beijo, sabe? Falou, pode ir embora, vai cuidar do seu serviço. Então assim, esse era o Padre Jesus, sabe? Eu estava muito nervosa, porque me colocaram num programa, foi minha primeira apresentação de bancada, até então eu sempre fui repórter de rua. E de repente falaram, você vai apresentar um programa, que era o programa de maior audiência da Difusora, e o comentarista é o Padre Jesus. E eu falei, o que eu faço da minha vida? Eu liguei para ele, me apresentei, falei que ia apresentar o programa com ele e perguntei como ele queria fazer o jornal. Nem já tinha me passado como era para fazer, mas eu falei, eu não vou falar para ele como é para fazer. Eu quero deixar nas mãos dele para ele decidir o rumo pela experiência dele e pelo respeito à pessoa dele. Aí ele simplesmente virou para mim e falou, faz do jeito que você quiser, só me liga. Ele poderia comentar política, economia, futebol. O Padre Jesus Flores cobriu a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, junto com o Cajuru. Então ele falava até disso, mas sempre falando a partir dos valores do Evangelho. A Copa do Mundo dos Estados Unidos foi em 1994 e eu fiz parte daquele grupo que o Padre Jesus também fazia parte, era membro daquela comitiva. Nós éramos coordenados pelo conhecidíssimo Jorge Cajuru. Chegar à Copa do Mundo dos Estados Unidos
como única emissora de Goiás a transmitir a Copa com 8 profissionais. Levamos repórteres, produtora, tudo. E fizemos uma cobertura digna de manchete no Le Figaro, no El Clarim, no New York Times, capa da Veja, 4 páginas da Veja e tal. E lá ficamos numa casa de americanos e brasileiros ligados ao Padre Rafael, principalmente, e depois ao Padre Jesus, onde a gente jantava todo dia. E o Padre Jesus teve um gesto, digamos assim, profético, porque era um padre que nunca negou a sua identidade, um padre que falava a partir do Evangelho, que enfrentou um desafio feito por um convite do Cajuru para ele ir comentar a Copa. É óbvio que ele não comentava táticas, não é, posicionamentos do futebol, mas ele comentava o evento, aquilo que de fato uma Copa do Mundo ajuda as pessoas todas a se unirem e prestar atenção numa determinada fala. E ele aproveitou-se disso, por isso que eu digo que foi profético, porque a gente não tem notícia de um comunicador padre, especialmente naquela época, que tivesse coragem, força, determinação e se sentisse tão à vontade para cobrir um evento daquele tipo. Então, eu fiquei muito feliz, acompanhei de perto, escutava as coisas do começo até o final da Copa. Ele vai primeiro comentar, junto com o Bordoni, um jornalista raríssimo, que vive em catalão hoje. Os dois faziam a cobertura do outro lado da Copa. Eu tinha o Padre Jesus para falar de tudo. O Padre Jesus falava de lá presente, exemplo, o presidente dos Estados Unidos, um chefe de Estado americano, para falar de um presidente da Rússia que chegava lá, de um presidente da China, de um presidente da Suécia, de um presidente da Dinamarca. Então entrava o Padre Jesus com esses comentários diferenciados que fizeram gênios como o Boni da TV Globo, né? Especialmente ele, Paulo Francis, Lucas Mendes, Osmar Santos, Fausto Silva e tantos outros que ficavam, desculpe, com a inveja. Então era aquela inveja porque a radiodifusora de Goiânia virou a rádio do Brasil na Copa do Mundo de 94 dos Estados Unidos. E a gente ganhou, né? Teve isso também. O Brasil ganhou aquela Copa, então foi realmente uma grande celebração. Ele não separava, e é uma coisa que hoje a gente muitas vezes quer fazer, né? Eu separar a minha atividade profissional do meu batismo. Não. O Padre Jesus era cristão, seguidor de Jesus Cristo, missionário redentorista e, por isso, comunicador. E sempre comunicava a partir dos valores do Evangelho. Pessoas que tiveram grandes responsabilidades na política prestavam atenção ao Padre Jesus por causa da verdade, porque eles sabiam que o Padre Jesus não se submeteria a um discurso movido que não fosse pela verdade. Então era por isso que ele tinha grande credibilidade, grande respeito. Ele só falava aquilo que ele tinha conhecimento. Ele não ficava fazendo bravata. Então, eu me lembro, por exemplo, que uma vez um grande político goiano que tinha pelo Padre Jesus, assim, publicamente uma grande admiração, que era o Iris Rezende, ele chamava o Padre Jesus de reserva moral. O Padre Jesus ia além, ele falava, a saúde é mais importante. Portanto, ele me ensinou a priorizar a saúde. Hoje, goianos dos 246 municípios que temos, reconhecem e me chamam de senador da saúde, porque eu aprendi com o Padre Jesus que salvar vidas era mais importante do que tudo. Ele foi um homem sem medo de analisar os fatos que estão aí e sem medo de se posicionar, E o Padre Jesus sempre esteve ao lado das pessoas que não têm voz. As pessoas, por quê? Porque é fácil demais quando você pensa no empresário, num grande empresário, num político. Esse povo tem voz junto ao poder público, esse povo tem voz junto a nós, meios de comunicação, esse povo tem voz junto aos detentores do dinheiro, seja banco, para conseguir empréstimos, mas o povo mais pobre não tem voz. Por quê? Porque eles não têm como chegar no político, eles não têm como chegar na gente no meio de comunicação, eles não têm como chegar nessas pessoas aí do dinheiro para conseguir um empréstimo. Então, o Padre Jesus, ele dava voz a esse povo que não tinha voz. Então, por isso ele marcou tanto a nossa história. Não tinha medo, se preparava,
não falava bobagem e nunca, jamais mentia para o seu público. Porque ele parava Goiânia, né? 7h30 da manhã, o comentário dele na Rádio Difusora de Goiânia fazia político tremer. Porque ele batia pesado e com conteúdo, com credibilidade. Dia lamentável, vergonhoso, vexaminoso, a ser esquecido. Uma pantomima de baixíssima qualidade. Tudo não passou de uma marcha da insensatez a merecer o escárnio nacional e internacional, a levar o Brasil ao isolamento entre nações, uma parada militar de República das Bananas, diz um jornal inglês. Eu tive a oportunidade, mais uma oportunidade maravilhosa na minha vida, de morar com o Padre Jesus em Trindade, justamente na minha terra natal. Um lugar que o Padre Jesus tinha como uma referência importante para ele, porque nos últimos anos da sua vida, ele estudou de um modo muito veemente, com muita responsabilidade, a experiência da Santíssima Trindade. Então ele dizia: eu já estudei tudo sobre a teologia do Pai, a teologia do Filho e do Espírito Santo. Agora me falta de Nossa Senhora mais uma vez. Ele estava atualizando. Foi até numa dessas situações que eu tinha comprado um livro, foi no meu último aniversário, era um livro do Beato Maria Eugênio de Jesus, e era um livro, Se Eu Quiser Encontrar Deus, se eu não me engano. E ele ficou fascinado pelo título do livro e ele falou assim: me empresta esse livro ou compra um livro desse para mim. Eu falei: não, pastor, pode ficar com o livro. Ele falou assim: não, porque eu vou ver Deus antes de você. O cálice é a vida do padre. O padre vive para rezar a missa, né? Então, Santo Agostinho diz: minha vida é minha missa e minha missa é minha vida celebrada. Então o Padre Jesus me deu aquele cálice e talvez eu não quisesse entender que nós já estávamos devolvendo ele para o Pai Eterno. Tanto é que foi muito difícil depois o passamento do Padre Jesus, que nós sentimos e que eu acho que todos sentiram, porque eu não pude estar no momento da despedida final. Então ele estava num momento muito bonito da vida dele, num momento de oração profunda e com reflexões ainda mais fortes e mais bonitas enquanto ele esteve em Trindade. Acontece que todos nós fomos surpreendidos com a Covid-19, essa pandemia, né, que assolou aí a nossa vida. E o Padre Jesus, naquele momento, ele decidiu, né, como todos nós, mas ele com muito mais responsabilidade, posso dizer, ele se protegeu. O Padre Jesus era um homem que tinha problemas cardíacos muito sérios, né? Ele era cardiopata e teve situações na sua vida que ele até repetia várias vezes que ele teve oportunidade de vida após a sua cirurgia do coração, que foi uma cirurgia muito, muito marcante para ele. Então ele se cuidou, ele se protegeu, ele se guardou dentro de casa. Mas a pandemia, a gente sabe a forma como ela tocou a humanidade inteira. Então foi inevitável. Infelizmente, nós sabíamos que a Covid veio como um terremoto. Nós estamos vendo as notícias de terremoto, que aí sim, um terremoto pega de surpresa, mas a Covid veio como surpresa. Mas as pessoas que tinham alguma debilidade, infelizmente, e foi o que aconteceu com o Padre Jesus. No dia seguinte, na verdade, eu chamei uma enfermeira da Vila São Cotolengo e falei: vem aqui que nós vamos fazer o exame no Padre Jesus. Ela estava lá, ele no quarto, ele estava, na verdade, na sala dele, né, onde ele sempre ficava, em volta dos livros dele, no ambiente que ele amava. Eu bati na porta e disse: Padre Jesus, eu vim aqui para fazermos o exame, o teste da Covid-19. E ele olhou para mim, ele estava com um terço na mão, olhou para mim, só balançou a cabeça assim, não respondeu nada. Foi o sinal que eu precisava. Ela entrou na sala dele,
pediu licença, fez aquele teste do cotonete, saiu e logo me chamou. Me chamou dizendo que positivo. Nós sabíamos dos protocolos e eu tinha pegado Covid e eu adoeci com ele. E de nós 3 que estávamos doentes, eu fui o único que não fui hospitalizado, mas eu fiquei muito angustiado dentro do convento. O Cláudio é um enfermeiro que trabalha conosco há muitos anos e que o Padre Jesus tem muita confiança, tinha muita confiança nele. Falei, Cláudio, eu preciso que você venha para cá. Embora o Padre Jesus não precise nesse momento, ele está bem, mas a sua presença já vai trazer um conforto melhor e maior para ele. Então o Cláudio foi para casa. E eu me lembro que era o teste que nós fizemos num sábado. Então passou o domingo, a segunda-feira, a terça. Quando foi ali mais ou menos da quarta-feira, eu saí de casa um dia, eu tinha um compromisso em Goiânia, deixei o Cláudio em casa. E o Cláudio disse para mim, padre, eu estava em Goiânia, ele me telefonou, o Padre Jesus não está bem, ele está passando mal. Muito angustiado, porque o noticiário sabia da gravidade da situação e todo mundo esperava naquela semana notícias do Padre Jesus. Então foi muito angustiante os últimos momentos, de modo que nós rezamos muito. Eu liguei para uma outra pessoa amiga, essa pessoa encaminhou para lá uma ambulância, eles não quiseram trazer o Padre Jesus imediatamente para Goiânia, quiseram que ele fosse primeiro para o hospital em Trindade, ali para se reabilitar um pouco antes de seguir para Goiânia. E eu cheguei no hospital junto com a ambulância. Eu me lembro que saí daqui de Goiânia muito rapidamente e ele já estava descendo da ambulância, peguei na mão dele, o acompanhei até o ambiente já preparado no hospital em Trindade. Ali fiquei com ele por 2 horas. Ele ainda assim com falta de ar, assim muito preocupado, porque a ansiedade dele aumentou de modo significativo. E a demora da transferência. O Dr. Gil, que é o médico que ele confiava e que sempre o acompanhou, já estava aqui esperando com todo o pessoal, toda a equipe multi que já estavam prontos para recebê-lo. E a ambulância não chegava, e a minha angústia também era grande. Eu chamei o médico e falei para o médico assim, doutor, eu preciso de uma autorização do senhor. Me deixe levar o Padre Jesus para Goiânia. Eu só preciso que o senhor me libere esse cilindro de oxigênio aqui. Eu vou colocar ele no meu carro e eu mesmo levo ele. Ele falou, padre, então assina esse documento e o senhor pode fazer. Eu coloquei o Padre Jesus dentro do meu carro, deitei o banco, ele ficou com o oxigênio, o Cláudio atrás, né, para segurá-lo aqui um pouquinho. E eu vim correndo para Goiânia com ele dentro do carro. E nós internamos imediatamente o Padre Jesus e ele já foi para a UTI de imediato. Acompanhamos nesse período, eu fui todos os dias ali no ambiente dele, falava todos os momentos com o Dr. Gil e o quadro dele só foi acentuando a cada momento, até o dia que eu recebi a notícia do óbito dele. Nós entendemos que no plano de Deus, o Padre Jesus tinha cumprido a sua missão. Foi justamente no sábado, quando o Dr. Gil me telefonou dizendo, olha, infelizmente nós não conseguimos, o Padre Jesus ele já está junto do Pai Eterno. Então assim, foi muito doído, foi uma experiência muito dolorosa para mim, justamente porque pela referência que ele tinha na minha vida. Então, eu fiquei grato ao Pai Eterno, muito grato ao Pai Eterno, por ter me concedido a graça de ter cuidado dele nesse momento. E eu cuidei com muito afeto, com muito cuidado, de fato, com muita presença, porque era o mínimo que eu podia fazer por ele naquele momento. E eu fui para a UTI, ele estava ainda dentro da UTI, o médico saiu e falou, o senhor quer ver o Padre Jesus? Eu falei, quero. Aí eu entrei, ele estava na cama, obviamente morto, né? E eu pus a mão sobre ele, rezei e fui para fora e fiquei na porta da UTI e me deu uma crise de choro na porta da UTI. Por trás da morte do Padre Jesus, que já era um grande impacto para nós, estava a pandemia. E o Padre Jesus, que combateu assim todas as forças que não queriam cuidar das pessoas com Covid, morreu de Covid.
Então a gente estava ali envolvido por uma dor imensa. Mas eu tive que inevitavelmente voltar no hospital para reconhecê-lo antes dele ser colocado no caixão. Naquela circunstância da Covid-19, né, eu tive que abrir aquele saco e ver o Padre Jesus ali dentro, que foi uma outra experiência marcante. Um homem assim, forte, tão cheio de vida, né? Ele dizia, viva a vida, né? De modo tão forte como o Padre Jesus sempre fazia e com uma vida tão intensa, vê-lo naquele momento ali, né? Naquela condição e nós não tivemos condições de velar o Padre Jesus. Uma pena a gente não ter podido se despedir dele como ele merecia. Eu não tive possibilidade, não tive a graça de morar com ele. Mas trabalho onde ele trabalhou por muitos anos, por onde ele deu a vida por muitos anos. Então, com certeza é uma referência para nós, né? A gente não vai ter mais o Padre Jesus, ninguém vai repetir o que ele fez, mas a gente sabe que temos a responsabilidade hoje de herdar o legado deste grande homem, desse grande missionário redentorista, desse grande comunicador. Ele sempre deixou isso muito claro em toda a análise política que ele fazia. Nós temos que falar a serviço da verdade. E isso sempre martelou muito no meu coração. Se você analisar a trajetória jornalística e religiosa, a importância que ele teve, por exemplo, para a história de Goiânia, a história de Campinas, você vai perceber que no velório do Padre Jesus, políticos de renome estiveram presentes e prestaram condolências pela significatividade do que ele falava. O que fica no meu coração hoje da história do Padre Jesus que eu pude aprender é essa busca pela verdade e ser a emissora da verdade, emitir a verdade para que os nossos ouvintes saibam que há credibilidade, que há compromisso com a informação, compromisso com a notícia e, acima de tudo, esse compromisso em mostrar o que realmente está acontecendo. No jornalismo em Goiás e no Brasil, não tem mais figuras no jornalismo, nem no Brasil. Da estatura do Padre Jesus não tem mais, infelizmente, mas, enfim, é a vida. Foi inspiração para muita gente e acho que continua sendo, né? Hoje a gente fala muito que a gente tem uma família difusora, que é formada por quem está aqui, mais os nossos ouvintes. É essa a verdade, isso tudo vem com o Padre Jesus. Ele me ensinava a salvar vidas. Isso que vai ficar na história de um político. Ele que não queria ser político, mas que dizia a mim, você não quer ser, mas um dia você vai ser. E ele adivinhou que eu seria. Aí eu entrei pensando nele. Então eu vou sair da política deixando esse legado. A maneira como ele viveu a fé, ele foi para mim um esteio. Eu só agradeço imensamente a Deus de ter colocado o Padre Jesus na minha vida. Viva a vida! Um intelectual da fé, um homem que viveu para celebrar o cuidado e o anúncio para com a igreja, um homem que amou a igreja profundamente e viveu, doou a sua vida pela igreja e pela congregação que ele celebrou a sua vida, nós redentoristas. Ninguém morre eternamente quando continua presente na memória e na saudade de quem fica. E o Padre Jesus ficou na minha memória, na memória dos meus confrades, em muito daquilo que nós ainda fazemos, né? Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu nesses últimos 4 anos de convivência com o Padre Jesus. Viva a vida!